Bom dia! Bom dia! A paz do Senhor! Amém! Está preparado para o banquetão de hoje? Amém. Já começou? Você começou a se alimentar? Amém! Essa palavra, irmãos, para mim foi... Nós estávamos cantando esse louvor que fala: ao som da sua voz pulsa o meu coração. Gente, quando a gente recebe a voz de comando, identifica que é de Deus, teu coração pulsa. Nossa, você começa a ter assim, né, até uma certa falta de ar, de tão tremendo que é. E... Mesmo tanto frio a gente soa. Sim, mesmo tanto frio a gente sua. Soar é de sino. Suar é com U, tá? De escorrer. E essa palavra, irmãos, eu recebi assim, eu estudo muito, eu não fico procurando temas, não. Eu ouvir a voz do Senhor, eu deixo pulsar o meu coração. E às vezes Ele fala alguma coisa, meu coração pulsa, mas é contra a minha vontade, vamos supor, algo que Ele peça para eu estudar. Pulsou porque eu ouvi a voz dele, mas às vezes a gente resiste, né? Mas à medida que eu não resisti, eu falei, então tá bom. Tinha várias palavras para trazer para a igreja, eu não estava em condições físicas para trazê-la, e eu falei, Deus, se o Senhor quer que eu pregue nesse sábado, então tem que ser algo assim muito especial, que vai haver uma renovação, um refrigério pela presença do Senhor, uma compreensão profunda da obra que o Senhor tem nas nossas vidas, e eu estou disponível. Só que o meio pelo qual Ele me colocou para estudar, eu falei, nossa, sério que tem que ser através disso? E para mim foi um desafio grande, mas o resultado, irmãos, para mim pulsou o coração e foi tremendo. O título da mensagem de hoje é: por que nasci neste mundo caído? Aí alguns podem perguntar assim, como assim? Às vezes está tão distante daquilo que Deus tem falado, da doutrina das virgens que Ele tem dado, que nem entende o título. Alguém algum dia fez essa pergunta para Deus? Já. Sinceramente, quem já fez essa pergunta para Deus, levanta a mão, para eu ter uma noção. Quando que a gente pergunta para Deus por que nasci nesse mundo caído? Primeira consciência que eu tenho que ter é que existem outros mundos e que eles são não caídos. Como assim Deus, o Senhor, me pôs aqui? Sendo que eu podia ter nascido lá naquele mundo maravilhoso, na família celestial. Porque a família celestial, nós vamos ver que ela não é formada somente dos anjos de Deus e de Jesus. Existem mundos, esses mundos não caídos fazem parte da família celestial. E por que eu vim parar aqui? Então nós vamos descobrir isso um pouco. Estudando um pouco sobre esse tema, nós vamos conhecer o plano de Deus e nós vamos entender por que eu nasci aqui. E isso vai fazer toda a diferença. Eu oro a Deus que faz em nome de Jesus, que isso seja uma força que rompa as barreiras do pecado. Que você decida, igual a gente cantou o primeiro louvor, né? Viver para ti, romper as barreiras do mundo aqui, pensar só em ti. É isso que Deus deseja da minha vida e da tua vida. Nós vamos começar com uma resposta bem clara de Jeremias. Então, por que nasci neste mundo caído? Nós vamos entender aqui em Jeremias. Não precisa levantar, é só apertar inteiro. Não, aperta o dedo inteiro na lateral. Aí. Jeremias 29:11 é um texto muito conhecido e fala de uma forma muito profunda. Cada vez que eu leio esse texto, ele é mais profundo e mais profundo. O contexto de Jeremias 29:11, quem sabe me dizer qual é? Babilônia. O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. E eles estavam questionando isso. Afinal de contas, seriam 70 anos cativo. Vou perguntar, nós estamos cativos na Babilônia? Sim, nós estamos presos. Não há para onde correr, irmãos. Se eu for para os Estados Unidos, se eu for para a Bélgica, se eu for para a China, que é do outro lado do mundo, se eu for para a Austrália, eu estou em Babilônia. Por isso eu posso aplicar. A resposta é: por que nasci nesse mundo caído? E a resposta de Jeremias, falando através de Deus, é:
porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Que pensamentos são esses? De paz. Então a primeira coisa que você tem que entender, são pensamentos, você nasceu aqui, tem um propósito de paz e não de mal. Então nós não podemos questionar ao Senhor, poxa, por que eu nasci aqui numa certa arrogância, num certo questionamento? A gente pode apresentar as nossas razões, mas o modo pela qual nós a fazemos, isso pode ferir a confiança em Deus. E Deus quer resgatar isso, irmãos, porque eu vejo uma igreja que tropeça na confiança. E aqui Jeremias está falando, vocês vivem em Babilônia, mas creiam porque Deus tem planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que... Qual é o fim que você espera? Qual é o fim que aquele povo esperava? Voltar para Jerusalém, ter a sua comunhão, e a Jerusalém que tinha sido destruída, reconstruída e resgatada. Qual é o teu plano? Qual é o teu desejo? O que você espera no Senhor? Só pela tua resposta, você já pode identificar se existe uma comunhão entre você e Deus. Você espera um fim? Ou você gosta tanto desse mundo que é uma tormenta pensar na volta de Cristo? Eu estou tão arraigado, tão preso. Eu tenho a imagem do diabo, nós vamos ver isso, ela está tão arraigada em mim que eu não tenho desejo de me parecer a imagem e semelhança de Deus. O irmão pregou no sábado passado sobre não voltem para o Egito. E existem várias situações que fazem nos identificar se o nosso desejo é, o fim que eu espero é estar com Cristo na Nova Jerusalém, ou permanecer em Babilônia ou no Egito. Se nós fizermos uma avaliação, por exemplo, uma coisa super importante que você precisa entender, que eu conversei com uma pessoa essa semana, foi o seguinte: mas eu tenho obedecido, eu gosto dessas coisas. Eu vou dar um exemplo bem claro desse mês de junho, julho, a festa junina. Então eu creio e acredito que ninguém tem ido nessas festas, pelo menos o povo da nossa igreja. Mas a questão, não basta obedecer. O sentimento que tem que estar no coração é de repulsa por isso. Então tem que haver uma harmonia entre os meus sentimentos e as minhas ações. Mas quando as minhas ações refletem uma obediência, mas o meu coração se entristece, isso é imagem da besta em você. É uma luta que não está sendo espiritualmente vencida, ela está sendo vencida de forma carnal, você vai cair. O que eu tenho que tratar então em mim? O sentimento. Porque Deus tem abominação por essas coisas. Como que pode haver esse sentimento de querer estar ali, de tristeza por não ir, de tristeza por não comemorar, ou não dizer para sua filha não, questão de festa de aniversário do mundo, de barzinhos. Então, quando meu sentimento é a favor de Babilônia, é a favor do Egito, embora as minhas ações sejam em obediência, você vai cair. Porque o que tem que ser arrancado é o sentimento. Quando eu olho para essas coisas, eu não sinto vontade de estar lá, não preciso nem lutar. Isso significa o que dentro de mim? Restauração. Uma palavrinha muito legal, que está lá em Romanos 12:2, é renovação. Houve a renovação do meu entendimento. Então não preciso mais lutar. Sabe por quê? Porque quando eu vejo esse povo fazendo essas coisas, qualquer coisa que seja, festa rave, uso de drogas, roupas profanas, comportamento, o que quer que seja, quando eu olho e dou graças a Deus, porque eu não mais faço parte dessas coisas, eu não sinto vontade de estar nessas festas, Natal, Páscoa, eu não sinto, não como ovo de Páscoa, porque eu sei que é consagrado, mas que delícia, panetone, todas essas coisas, irmãos, a carne, quando eu olho e desejo, eu não como, mas eu tenho o sentimento de desejo, irmãos, não houve renovação. Isso é luta carnal, você está se mantendo de pé por um breve tempo, vai cair. Então o que tem que ser tratado, isso é muito
fé, nós vamos aprender isso hoje, é arrancar, pedir, Senhor, arranca o sentimento. Porque quando começam as festas do mundo, carnaval, de janeiro a dezembro, no nosso país, o meu sentimento é de libertação. Liberdade, eu sou livre do pecado. Eu não luto para não estar, eu agradeço, Senhor, obrigado. Dia das Mães, Dia dos Namorados, isso tudo é libertação, mas se o meu sentimento está preso, irmãos, você não está liberto. Isso é uma coisa gravíssima, e isso é uma coisa que Deus quer sondar, para nos dar o fim que esperais. E se os seus sentimentos estão arraigados às coisas do mundo, o fim que você espera vai ser triste, irmãos. Muito triste. Bom, por que eu nasci? Então, Deus quer tratar em nós, através dessa resposta, uma palavrinha-chave que muitos não têm. A igreja teme muito mais aos homens do que a Deus. Isso é falta de confiança. Mas olha o que o Salmo fala, 62:8. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, em qualquer tempo. Então, por exemplo, estou passando um tempo de bonança, de refrigério, parece que as lutas deram uma acalmada, Deus renova as nossas forças. É para confiar em Deus ou para esquecer? Muita gente, quando recebe uma bênção de Deus, se afasta dele, esquece dele, esquece que nada pode chegar às tuas mãos se não for por meio dele. Muitos não chegam à glória de receber uma vida extremamente de regalias financeiras porque se perderiam de Deus. Muitos. E Deus não dá porque ama. Então é em qualquer tempo. Quando eu estou passando por adversidades, eu também tenho que confiar em Deus, e muitos questionam a Deus. E o Salmo nos ensina que nós devemos confiar nele em todo tempo. E aqui seria legal você fazer uma reflexão: eu tenho confiado em Deus em todo tempo. Quando ele diz que ele sabe os planos que ele tem, por exemplo, estou passando por adversidade, eu aceito a palavra de Jeremias para a minha vida, eu sei os planos que tem para você de paz e não de mal. Será que nós aceitamos e confiamos e derramamos perante Deus o nosso coração? Deus, Ele é o nosso refúgio. Fortaleza bem presente aonde? Na angústia, na tribulação. Mas Ele tem sido uma fortaleza bem presente. Isaías 46:10, nós já estamos carecas de ouvir que Deus anuncia o fim desde o princípio. O meu conselho, o conselho de quem? De Deus. É o que? Vacilante? Instável? Não, ele é firme. E ele diz: e farei toda a minha vontade. Ela vai se cumprir? Você aceitando ou não, vai se cumprir. Bom, nós vemos lá em Hebreus, para quem está viajando na maionese, outros mundos, Deus criou outros mundos. Então vou fazer só uma lembrança rapidinha. Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos o que foi criado. Todo mundo bem alto. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, existem outros mundos? Tão certo quanto o ar que você respira, irmãos. Tão certo, isso precisa ficar determinado, porque tem partes específicas dessa ministração que, se você não crer na palavra de Deus, de que Deus não é limitado ao nosso mundo caído, irmãos, Deus é um Deus criador, infinito. A sua obra de criação, ela é interminável, inesgotável, é um ser absoluto. Você acha que Deus ia ficar parado somente nesse mundinho que jaz no maligno? Então você precisa, se você não crer nisso, porque uma vez eu estava dando discipulado, não para o pessoal da igreja de fora, e quando eu apresentei essa verdade, a pessoa ficou revoltada.
não compreende a grandeza de Deus. A nossa mente é tão limitada que ela se resume só a nós. É igual uma vez quando eu fui viajar para Nova York, e eu não sei, a gente vive numa cidade pequenininha, numa igreja pequenininha, e a nossa cabeça fica pequenininha, parecendo que é só aqui. Quando você olha, parece que é só seu problema. São só as suas coisas, as suas dificuldades. E quando eu saí naquela avenida, gente, em nome de Jesus, tinha 1000 pessoas passando por um lado e 1000 pessoas passando por outro. E quando eu desci da porta do hotel e pus a péssima, eu levei um susto. Eu olhei para o meu marido e disse assim: nossa, Deus sabe o que está passando na cabeça de todo mundo aqui. Foi o primeiro questionamento que veio na minha cabeça. Minha cabeça, então, meu entendimento abriu para compreender a grandeza de Deus. E é isso que eu oro nesse dia, para que você permita que Deus abra o teu entendimento para compreender a grandeza desse Deus, que é um Deus que está muito além da nossa capacidade intelectual. Só que se eu pedir, Deus irá revelar coisas tremendas nessa manhã para você. Vai te fazer compreender o motivo pelo qual você está aqui, porque Ele te criou. E Jó 1:6 tem bastante versículos, viu, irmãos? Estudando sobre os mundos, existe bastante. Coloquei os 2 que nós mais conhecemos, porque esse não é o foco principal, mas é só uma lembrança que a gente já estudou, que é a questão do Jó, né, do capítulo de Jó, que os filhos de Deus, que são os representantes dos outros mundos não caídos, vão à presença de Deus para a reunião. Quem vai junto? Satanás. Por que Satanás entra nesse concílio com Deus? Por que é permitida a permissão dele? Porque ele era o representante do mundo caído. Porque quando Adão pecou, foi entregue a chave de autoridade para ele. Então ele tinha como estar ali. E hoje, Satanás, essas reuniões continuam acontecendo. Satanás continua um representante do nosso mundo. Por que não? Jesus pagou e tomou essa autoridade, essa chave do nosso mundo, certo? Bom, Deus, por que eu nasci nesse mundo? Como encontro o mundo hoje, irmãos? Pelas cenas aqui, ó. O que é a representação dessa cena nesse quadrado maior aqui? Covid, 2 anos, né? E continuando agora esse ano, parece que a coisa começou a desenvolver. Guerras, rumores de guerra. Lá em cima, com o Papa, o que representa aquela figura? Ecumenismo. Isso daqui, irmãos, o moço aqui com a mão na carinha. Doenças emocionais, depressão, desespero. E fazendo um estudo a respeito disso, olha como se encontra a situação do nosso mundo caído. Delinquência juvenil. Nesses 2 últimos anos, irmãos, 195% de aumento. Casamento desfeito, 328%. Essa semana, eu fui fazer o exame num policial militar. E eu não me lembro o motivo, a gente estava conversando, e entramos nesse assunto de pandemia. E eu falei assim, esse tempo de pandemia foi bom para vocês, né? Porque ninguém podia sair de casa, então ficou tudo mais tranquilo, não tinha movimentação, bar, essas coisas. Ele falou assim, ao contrário do que você está me falando. Eu fiquei só, como assim? Mas ninguém podia sair, ninguém podia fazer nada. Os problemas foram dentro do lar. Muita guerra, pais que não sabem lidar com os filhos, rebeldia, marido com esposa, violência doméstica. Falou assim, nós nunca, enquanto polícia, recebemos tantas ocorrências dentro dos lares. Saiu das ruas e foi para dentro de casa. Quando Deus colocou, com a permissão da pandemia, as pessoas para conviver, elas não sabiam. O marido não sabia que é a esposa não sabia o que era conviver, pais não sabiam o que era conviver com os filhos. E o desastre foi exposto. Suicídios, irmão, 345% de aumento. Desemprego, 429%. Doenças emocionais, irmãos, pasmem, 528%. Doenças degenerativas como câncer, 529%. Problemas sociais, irmãos, 812%.
Qual é o propósito de tudo isso? O que o diabo está pretendendo com tudo isso? Irmãos, a ordem é um governo único. Quanto menos gente, mais fácil. Então, todas essas coisas que vêm acontecendo servem para quê? Para deixar o povo doente. E é isso, hoje nós vemos um mundo doente, um mundo caótico. E Deus, através da sua palavra, quer nos tirar dessa porcentagem. Nós, enquanto igreja, não podemos fazer parte disso, irmãos. Nós sabemos que câncer, a maioria deles está envolvido com doenças emocionais, feridas não tratadas, perdão não liberado, e também com alimentação. Tudo isso Deus tem tratado conosco. Deus quer um povo sadio. Deus quer um povo dependente do seu Filho. Com qual propósito? Conseguir passar por aquilo que Satanás quer implantar dentro de uma sociedade. Não tem para onde correr. Babilônia está em todos os lugares. Esses dados são no mundo, irmão. No mundo tem para onde correr. Vou para os Estados Unidos porque lá o povo não está ficando doente. Não existe. A pandemia já é algo global. Esse nome já fala, atingiu todos os lugares. Mas Deus tem a cura. Deus tem o livramento. Deus tem planos de paz e não de mal. Como é que nós estamos passando por todas essas adversidades? Irmãos, no slide aqui, no anterior, licenciosidade. Irmãos, as coisas que eu posto no Telegram, eu fico chocada. Numa pergunta de uma sala de aula, perguntou, não estava perguntando, e a cada adolescente olhava assim, eu sou bi, eu sou homo, eu sou lésbica, não tinha um hétero. Hoje, a coisa mais difícil do mundo, de você andar, de se relacionar com alguém, os meninos dessa idade, as meninas que estão na juventude, difícil saber se é homem ou se é mulher. Porque agora tem os transgêneros, fazem as cirurgias, trocam o seu órgão genital. Você não pode mais afirmar nada. Hoje você é homem, você não tem como. Nós estamos vivendo em tempos dificílimos. É muito sério, a licenciosidade tem tomado conta. Ser heterossexual é algo completamente antipopular. É contra você ser politicamente correto. É a favor, né? Quer dizer, a favor, politicamente correto, aceita. Ontem eu e meu marido estávamos, o João também estava, não sei se ele ouviu, na academia de manhã, e eu estava conversando com o nosso professor, o Henrique. Gente super boa, só que ele tem um gênio assim, ele é... Como é que eu vou falar? Ele é sistemático. E eu brinco muito com ele, né? E eu falei, Henrique, você já arrumou uma namorada? Vai lá na igreja, que eu vou arrumar uma mulher de Deus pra você. E aí ele falou assim, olha, mas eu arrumei, eu estou namorando agora. Eu falei assim, pega a mão de ser chato, sistemático, senão você vai perder também. Não, eu entendi que eu não posso ser mais assim. Eu falei, acho bom. Aí ele falou, deixa eu te mostrar a foto. Mostrou, uma moça muito bonita. Conversando eu e ele na esteira. Do lado tem um negócio de... Como é que fala? Tem uma lojinha dentro da academia. A pessoa saiu lá de dentro da loja e chegou e falou assim, não tem problema, Henrique, se não der certo com ela, agora você começa a namorar homem. Porque a pessoa é homossexual. Eu fiquei tão sem graça, e ele respondeu, pode não dar certo, mas eu não sou preconceituoso, mas homem não é minha praia. Mas assim, as pessoas falam e se demonstram claramente sem nenhum dor, sem nenhum respeito, irmãos. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Estar aqui e apegado às coisas daqui, por quaisquer que sejam elas, é suicídio. De onde vêm as dores? Eu quero a resposta na Bíblia. Alguém pode me falar? Tem um versículo que fala pra gente, está lá em Tiago, de onde vêm as nossas dores, as nossas pelejas e as nossas guerras. Deus vai nos dar a resposta. Existem as guerras no mundo, né? Que são entre presidentes por interesses, que nós não temos como interferir, tudo bem? Mas Deus não está perguntando dessas guerras e dessas dores. Ele está perguntando das nossas dores. E o Tiago vai nos dar uma resposta das nossas dores, das nossas guerras entre nós, entre pais e mães, entre filhos,
entre irmãos da igreja? Vamos ver lá, Tiago 4:1 vai nos responder. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Quem sabe o que é deleites? Um significado negativo da palavra, porque ele tem um significado positivo. Deus fala que a gente tem que se deleitar nele, mas aqui não é um significado positivo, é um significado negativo. Vamos ver? Deleite, sentido negativo da palavra, é o ato de demonstrar um excesso de satisfação movido pelo sentimentalismo. Irmãos, isso é gravíssimo. Olha só, deleite, excesso de satisfação. Tem equilíbrio? Não, porque a própria palavra já fala que é um excesso, ultrapassou aquilo que é razoável. Qual é o motivo que me leva a ter esse excesso de satisfação? O meu sentimentalismo. Vou perguntar para vocês uma coisa. É outra palavra para concupiscência, né? Vou perguntar uma coisa para vocês, irmãos. Quanto a gente já trabalhou com isso dentro da igreja? Quanto, meu Deus, de falar, desapega do passado. Isso é obra do diabo. Você fica falando do seu passado, você fica declarando para o mundo a imagem do diabo. Você se tornou, pelo que ele fez, a imagem do diabo. É a terceira mensagem angélica. Você está adorando a besta. Aquele que adorar a besta é a sua imagem. Mas fica preso, irmão. A gente fala. Sábado passado, na oração da tarde, eu e minha família, eu comecei a clamar ao Senhor pela quantidade de mulheres loucas dentro dessa igreja. São loucas. Irmãos, eu citei umas 4 ou 5 para o Senhor. E os motivos pelos quais eu sentia aquilo, recebendo aquilo na minha mente, e eu as colocava diante do Senhor. São mulheres que destroem os seus lares. Sabe por quê? Porque estão em Babilônia, os seus sentimentos estão lá. Mas pastora, eu estou obedecendo. Irmãos, não adianta. O teu sentimento tem que morrer. Essa é a raiz de todos os problemas. Você não pode desejar. Se você fala, puxa, eu desejo. Irmãos, oram muito. Fala, Deus, não basta só fazer, né? Precisa fazer morrer o sentimento, porque eu preciso te agradecer por não ir, por não fazer, por deixar de comer, por vestir outras roupas. Tiago, continuando, fala, cobiçais e nada tens. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu me vejo invejosa em situações tão simples. Cobiçosa. Então você fala assim, isso daí não tem nada a ver. Irmão, todo mundo tem um pouquinho de inveja. Todo mundo tem um pouquinho de cobiça. E não podeis alcançar, combateis e guerreis, nada tendes porque não pedis. Aí eu vou te explicar uma coisa. Tiago está falando que há um combate e há uma guerra. Então, por exemplo, quando você não vai na festa junina, você está combatendo e guerreando, não está? Sim, mas você não recebe, porque qual é o motivo de você não receber? Você gosta e você quer continuar gostando. O sentimento não foi transformado. Como é que você está combatendo e guerreando carnalmente? E aí Deus fala na palavra dele que a nossa luta não não, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em quem? Em Deus, para fazer o quê? Desfazer os sofismas, as mentiras que o diabo colocou. É bom o Natal, as comidas do Natal, a Páscoa, o chocolate, a festa junina, a paçoca, o aniversário igual ao mundo, os temas do aniversário, ai, tadinho do meu filho. Irmãos, isso é sofisma. Deus está te libertando, mas você está guerreando errado. Então você vai orar e não vai receber, porque a forma como você pede está errada.
pedir. Tem a fase de que eu nem peço, e tem a fase que eu chego até a pedir. Mas eu peço mal, então eu não recebo. Por quê? Porque se eu recebesse, eu ia gastar. Não quer mesmo? Nos meus deleites. O que é deleite mesmo, no sentido negativo? Excesso de satisfação. Você quer ter satisfação naquilo que Deus diz. Não tenhais. Não tenhais. Isso é liberdade. Não é prisão. Prisão é isso que o diabo coloca para você. É que o mundo está. É que a grande maré está correndo. A liberdade é contrária. Aprende a dar graças a Deus pela liberdade. Deus fala através de Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras. Quem são esses? Quem são os adúlteros e as adúlteras? Quando eu estou adulterando a palavra de Deus diz, não faça. Eu não faço, não vou, mas o sentimento está lá, eu sou adúltera? Sou! Por isso que a igreja não consegue dar graças. A palavra de Deus fala em tudo, dai graças. Você consegue dar graças porque você não foi? Porque você não tem? Porque o mundo está fazendo e você não está fazendo? Entende aonde está o problema? É o sentimento que não morreu e que você não quer matar porque você gosta dele. Eu vejo orgulho às vezes na fala. Nossa, porque eu gosto de estar ali, naquela confusão, daquele jeito, mas eu não vou. Irmãos, não pode. Tem que haver harmonia. Se Deus abomina, eu abomino. Festa do peão. Nossa, eu gosto, eu não vou, eu devo estar errado, mas se eu pudesse, eu estava lá. Nossa, que saudade daquele tempo que eu podia ir lá, das bagunças que eu fazia. Mas tá bom, Deus, já entendi, então eu não vou fazer. Adúlteros e adúlteras, porque Deus sonda o quê? Coração. Ele esquadrinha. O que é o coração? É o pensamento. O pensamento, ele gera o quê? O sentimento, certo? Né? Então eu recebi o pensamento, eu aceitei, passou para o coração era dos sentimentos. Eu sinto, portanto, eu faço. E se eu não faço, eu não dou graças, eu não fiz, mas não consigo louvar, confiar e dar graças a Deus, porque o meu sentimento é contrário. Vocês entenderam a profundidade? É muito grave, gente. É muito grave. Então Deus está falando para a sua igreja hoje que não basta não fazer, você não pode sentir desejo por essas coisas. Se Deus abomina, se Deus tem ódio, é esse sentimento que é o que tem que estar no seu coração a respeito dessas coisas. Das pessoas? Não. Como as pessoas têm que ser tratadas? Com amor. Mas as atitudes têm que ser repudiadas. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Sabe ou não sabe? Então por que você diz que você gosta? Meu Deus! É muito grave. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, irmãos, a palavra de Deus fala que Ele colocaria pessoas para ensinar o seu povo a discernir entre o santo e o profano. O que é profano? Aquilo que é comum. O que é comum para o mundo? Carnaval é comum para o mundo? Amém. Páscoa é comum para o mundo? Amém. O que mais? Festa junina, Natal. É comum que é profano para o mundo? Então, se você não, olha, deixa eu te falar. Não vou colocar a imagem do Papai Noel, porque isso é idolatria concreta. Não vou colocar o bolo do, como é que chama aquele troço? Panetone. Árvore de Natal. Mas é um costume da minha família se reunir à meia-noite para celebrar. Estou celebrando o quê? Jesus. Misturei o santo com o profano. O dia começa à meia-noite, irmãos. Misturei? Misturou é a imagem do diabo. Misturou é a amizade do mundo, que constitui inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo, quer fazer as coisas do mundo, Deus vai permitir? Vai. Misturou um pouquinho? Misturei. Você é inimigo de Deus. Resumindo, terceira mensagem angélica,
Você é a imagem da besta. Olha o tanto de versículo que a gente pode colocar como terceira mensagem angélica. Estão entendendo isso? Porque a gente precisa colocar lá no painel aquele que adorar a besta. Mas como eu adoro? O povo do Parque do Peão está adorando? O que tem lá? Licenciosidade, bebedeira, glutonaria, uma série de pecados, certo? Então como que eu posso transmitir essa mensagem de modo que eles possam, de Deus saber que eu estou proclamando, porque o Evangelho é eterno, e a mensagem da igreja verdadeira, de modo que eles compreendam dessa forma. Agora olha para você. Você tem condições de proclamar a terceira mensagem angélica? Ou há em você algum tipo de imagem da besta? Temos atacado o fruto, mas esquecido que temos que arrancar as raízes. Qual é a raiz que nós estamos tratando hoje, especificamente? O sentimento. Irmãos, você vai lá e não faz fruto, certo? Não vou na festa junina. É um fruto bom? Se não foi, uma obediência. Mas aonde que está o problema? Qual que é a raiz? Quando eu penso, eu estou feliz, eu estou triste, estou reclamando, o que está dentro do meu coração? Se a resposta foi eu desejaria estar, não estou, você não arrancou adianta? Não adianta, irmãos. Você vai conseguir andar por um tempo, depois você vai cair naquilo. Isso está relacionado com absolutamente tudo. Está relacionado com roupa, está relacionado com adorno, está relacionado com comida, está relacionado com tudo quanto Deus já nos revelou o que é certo e o que é errado. Estamos num grande conflito entre dois reinos. Qual é a imagem que você está declarando ao mundo pela sua conduta? Então, tem a imagem da besta, você vai para as coisas do mundo, qual é a imagem que você está declarando para o mundo, que você professa? Isso não adianta nem querer a gente disfarçar, sabe por quê? Porque o mundo espiritual, irmãos, Satanás está ao nosso derredor, ele sabe o que a gente está falando. Então as coisas espirituais, elas definem as materiais. Então, por exemplo, você pode me enganar, pode enganar o pastor, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, mas Deus não tem conversa. Deus não dorme nem dormido, guarda de Israel. Ele tem controle absoluto de todos os nossos atos e pensamentos. Por isso que eu falo, pensa no que você está pensando para avaliar. Então, quando Satanás olha que ele está ao nosso derredor e você diz, mas isso aqui ninguém está vendo, vou fazer, tudo bem, e depois eu peço perdão para Deus, tudo bem, entrando na área do arrependimento, que é mais fácil você não pecar do que se arrepender, lembra do estudo. Satanás olha e você abre brechas espirituais. E essas brechas espirituais, irmãos, são fechadas com as duas coisas em harmonia, os meus sentimentos e as minhas ações. Se existe só ação e não tem um sentimento, a brecha está aberta. E Satanás entra para fazer o quê? Qual que é a obra de Satanás? Matar, roubar e fazer o quê? Destruir. De que lado você está nesse combate? Avaliando as coisas que eu estou falando, como é que estão os teus sentimentos relacionados às suas atitudes? E tem gente tão desgovernada que o sentimento é aquele e as ações são de acordo com os sentimentos. Aí você pode olhar e falar assim, Deus, socorro, estou mais perdida do que cego em tiroteio. É muito sério. O povo de Deus, olha o propósito. O povo de Deus deve servir de conduto para transmissão da mais elevada influência que opera no universo. Então, o que Deus espera de mim e de você? Por que eu fui posta aqui? Nós vamos entender coisas que eu acho que vocês nunca ouviram na vida. Não se conecta. Conduto para transmissão, o que eu estou transmitindo dentro da minha casa. Porque não adianta falar assim, olha, mas eu falo com meu filho as coisas certas, eu falo para ele não fazer, eu falo para ele não xingar. Você xinga? Se ele vê você xingando, irmão, no mundo espiritual não vai, mesmo que você diga, não faça que é errado, e você faz, o teu testemunho
testemunha que impera no mundo espiritual e abre as brechas e o seu filho não chega ao conhecimento da verdade, da renovação do entendimento por causa da tua atitude. O que mais deseja Satanás nesse mundo? Ouve isso. Ouve isso, irmãos. Ouve isso e retém no teu coração. Senhor, ajuda esse teu povo a entender isso. Testemunho. Teu testemunho de vida dentro do lar. Dentro do contexto que você se relaciona, sendo dentro da igreja, no salão de beleza que você vai, no seu trabalho, no posto de gasolina, no trânsito. Isso define a tua imagem no mundo espiritual. Não adianta bancar o bonzinho. Se você de fato não é, já está lá. Imagem da besta. Imagem de Deus. A tua conduta define a tua imagem. Nós somos feitos para conduzir, para levar a mais elevada influência que opera no universo, que é de Deus. Quando as pessoas te olham, elas veem Cristo, a imagem e a semelhança de Cristo em você, as suas atitudes, dentro de casa, que é o lugar mais precioso. É o nosso primeiro e mais importante ministério. O teu marido olha para você e vê você uma mulher de Deus. Será que ele enxerga isso em você? Os teus filhos enxergam você uma dentro da sua casa e fora da sua casa? Eles enxergam isso em você. Porque o diabo, a fome maior do diabo é roubar o teu testemunho. Porque ele sabe que no testemunho há poder. Então, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa falando coisas assim, orando para uma outra pessoa que é da família, para que fosse assim, fosse assado e deixasse o orgulho. Mas a pessoa era o orgulho, e a pessoa falava: filha, esse é o orgulho em pessoa. Como é que você faz esse tipo de oração, sabe? Oreis e não recebeis porque pedi mal. Para você receber em oração, você tem que ter autoridade para pedir. Senhor, eu tenho praticado, eu tenho negado, eu tenho vivido por isso, Senhor. Que em algum momento eu recebi do DNA dos meus pais essa característica ruim. Pela influência com outras pessoas também, o meu caráter recebe influência. Mas eu estou negando, por isso eu quero no mundo espiritual impedir o diabo de ter acesso a conduzir a mente da minha geração. Isso é suficiente? Não! Isso é o primeiro passo. Qual é o segundo? Nós vamos estudar isso mais para frente, que é falar sobre as maldições hereditárias, entender como que isso funciona. Porque eu posso estar na postura correta, na pontuação correta que Deus espera de mim, eu faço a oração, quebro a maldição no mundo espiritual pelo meu testemunho. A coisa mais poderosa que um ser humano tem é o seu testemunho. O que o diabo vai fazer? Roubar! Ou tem e não tem coragem de contar porque é feio, por orgulho, por não querer se expor. Isso é terrível, é uma das obras que mais o diabo usa. E quando você conquista o testemunho, teu filho está livre da maldição hereditária? Não. Por quê? Por quê? Escolha. Sabe, livre-arbítrio? Você explica, você ensina, você tem autoridade, mas aí chega a vez da escolha dele. Escolher seguir a imagem do diabo ou nascer de novo, uma nova criatura, a imagem e semelhança de Deus. Entende como isso é importante? Qual é o propósito de nós termos nascido nesse mundo? Transmitir a mais elevada influência que opera no universo. Qual é uma palavra que define essa frase grande? Testemunho. Testemunho. Não adianta ser mundo espiritual, se eu não me engano. Por isso que muita gente está chovendo no molhado. Porque fala coisas lindas, mas o testemunho é péssimo. E o diabo sabe. E ele é legalista, e ele pede permissão para Deus, e há permissão porque você deu a ele. Ai, por que Deus está permitindo tudo isso acontecer na minha vida? Irmãos, não é Deus, é você. Você abre e você fecha a porta com as tuas atitudes. E o propósito de Deus é o propósito de Deus tornar patentes, claros, escancarados,
por meio do seu povo, os princípios de seu reino. Qual que é a norma clara que define o caráter de um cristão que deve ser, que é o mesmo de Jesus e que deve ser o nosso? Os 10? Não está escrito lá em Êxodo 34, porque apregoarei meu nome. Nome tem a ver com caráter. O que Deus espera de nós? Que nós sejamos condutores, testemunhas vivas do que, irmãos? Do princípio do seu reino. Adianta dar testemunho do sábado? Quebrando o sábado? Adianta? Adianta falar de amor quando você é um cavalo? Adianta? Adianta querer consertar e falar, filho, não faz isso, sendo que você é que estimulou e ensinou a fazer, vai ter vitória dentro da sua casa? Se você ensina e depois quer falar, não faz assim, irmãos, mas para que pela sua conduta e caráter, este possa revelar esses princípios. O Senhor deseja separá-los do que? Todo mundo junto. Costumes, hábitos e práticas do mundo. O que Deus quer fazer então conosco? Separar-nos. Vou fazer uma pergunta. Aonde está os seus deleites ligados ao do mundo? Procura aproximá-los de Deus, procura aproximá-los de si, para que Ele possa dar a conhecer a sua. Como que eu vou conhecer? Se eu estiver aqui, próxima dele. Você quer? Há um preço a ser pago. Tudo isso eu tenho que deixar. Costumes, hábitos e práticas. E mais uma coisa que não está aí, que ela não colocou no livro dela, que é extremamente importante, nós estamos falando sobre hoje. O que é mesmo? Sentimentos. 1 Pedro 2,11 diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Quero parar aqui um pouquinho. Quem é você nesse mundo? Você é peregrino? Você é forasteiro? Então faça uma avaliação. Eu gosto de viver nesse mundo? Se a resposta for sim, você não se identifica com peregrino e forasteiro. É bem claro. Se o meu coração tem ardido pela volta de Cristo, ainda que muitos sonhos eu não tenha realizado, você é peregrino e forasteiro. Qualquer coisa que te prenda aqui, qualquer que seja ela, podem ser muitas. Se alguma delas, uma só, for o suficiente para querer fazer você ficar aqui, te descaracteriza como peregrino e forasteiro. Olha o tanto que é sério. Porque qual a identificação do que é um peregrino forasteiro? Ele é daquela terra? Não! Ele está ali de passagem. Mas se ele se apegar à cultura, às práticas e os costumes daquele local e gostar, ele se tornou, continua peregrino e forasteiro, ele vai nem querer voltar. Muitos dos que foram levados para a Babilônia, quando obteve a ordem para voltar, não voltaram. Eles se identificaram de uma tal forma com Babilônia que eles não mais voltaram, deixaram de ser peregrinos e forasteiros. E sabe o que Deus fala para nós hoje? Que a maioria da igreja perderam ou nunca tiveram a característica de peregrinos e forasteiros. Porque há tanta identificação com este mundo, há tanta vontade de ficar aqui e desfrutar essas coisas, ainda que a resposta esteja sendo negativa, obedecendo a Deus, porém com sentimentos aqui que perdem a sua característica. E aí o Pedro fala assim: amados, abstenhais das concupiscências que combatem contra a alma. O que é a alma, irmão? É aquilo que sai fora do corpo? O que é a alma? É o quê? Como estão esses sentimentos? Ele está dizendo: abstenhais, combateis com as armas das milícias de Deus, que não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Mas se a minha alma que governa os meus sentimentos, então eu perco a identificação de peregrino. Vocês estão entendendo quanto isso é grave? 1
Pergunta para você mesmo, faz uma análise na sua vida. Deus, fala para mim. Só que você não pode responder para você, porque o coração é enganoso e a mente é cauterizada. Nós temos que fazer essa pergunta para quem? Para Jesus. Senhor, eu quero saber se o Senhor, olhando para a minha vida, o Senhor me identifica como um peregrino forasteiro. Se a resposta fosse irmãos, que glória que é isso! Você está desprendido do mundo e das coisas que nele há, e os teus sentimentos estão iguais às suas ações, não há tristeza. E aí você começa a conseguir dar graças. Sabe, aquele gozo inefável, sabe, aquela sabedoria aplicada. É isso que começa a acontecer. 1 Crônicas fala algo importantíssimo. Peregrino como todos os nossos pais. Olha que interessante. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra. Sombra é passageiro. Então é esse sentimento, isso aqui é uma sombra. Vai passar, essa sombra desaparece. Tem sombra à noite. E é isso que eu quero que vocês entendam. Como sombra são os nossos dias aqui, nada são. Nada são. Você não pode estar apegado às coisas que aqui há. Não há, irmãos, escuta em Crônicas falando, olha lá, não há no sentido de não existe outra esperança, outra fé. Que fé está habitando no teu coração? A fé de desfrutar coisas aqui, se apegar a coisas aqui, carros. Eu vi um testemunho de uma criança adventista sobre a volta de Jesus, eu não postei no Telegram esse. E ele falava assim, quando aparecia a grande tribulação e chegavam anjos para tirá-lo daquele lugar que ele estava, ele falava assim, e a minha casa? O que eu faço com a casa? Criança, mas essa é a minha casa, e a minha mochila? E o anjo falava, deixa tudo. Deixa tudo. A questão é o seguinte, irmãos, quando nós ouvirmos isso, deixa tudo, já precisa haver um preparo para se deixar. Ninguém consegue deixar do dia para a noite. Quanto tempo você está tentando deixar algo na tua vida? Por isso que Deus quer esclarecer a nossa mente quanto a sermos peregrinos e forasteiros. Porque não é possível, não existe em nós a capacidade humana de deixarmos as coisas de um dia para a noite. Precisa haver um trabalho, uma descontaminação, uma limpeza, uma santificação. E no sonho ele conseguia porque ele estava preparado, mas mesmo assim ele questionou, minha casa, minhas coisas. 2 Coríntios 5,19 diz, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, mas fazendo o quê? Todo mundo. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Por que foi? Quem é a palavra da reconciliação? Jesus. Por que nós precisávamos de uma palavra? Quem é a palavra? Eu não estou com a Bíblia aqui. Quem é a palavra de Deus? Isso aqui representa quem? Jesus. O que Deus está fazendo hoje, agora, em cada momento, desde que começou o culto? Põe em nós a palavra da... Para quê, irmãos? Para quê? Para imputar em nós os nossos pecados? Para quê? Para nos salvar. Porque Ele nos quer, existe propósito, nós não chegamos ainda na resposta da abertura do culto, porque eu nasci nesse mundo. Se você acha que você já entendeu, você ainda não entendeu. De sorte que somos embaixadores. Qual é a representação de um embaixador? O que o embaixador faz, irmãos? Representa. Então, nos Estados Unidos tem embaixada do Brasil. E ele tem todos os costumes, todas as práticas, todo o jeito, a roupa, o costume que ele come, que ele fala. A língua é da onde? Do Brasil. Mas ele está onde? Nos Estados Unidos. E qual é a função do embaixador nos Estados Unidos? Representar quem? O Brasil. Se nós não somos desse mundo, se nós somos embaixadores de Deus, do reino de Deus, o que nós temos que fazer aqui nesse mundo, nesse outro país que nós estamos?
representar o reino de Deus. Então, qual é a cultura que tem que ter em nós? A doutrina de Deus. Quais são as roupas? De Deus. Qual é a comida? De Deus. Como nós falamos? Conforme Deus nos ensina. Nós falamos há uma identificação com aquele país? Se houver uma identificação minha com esse mundo, se eu me amoldar aos costumes desse mundo, eu deixo de ser embaixador, eu perco a função. Perco a função de peregrino, perco a função de forasteiro, perco a função de embaixador. Se eu perdi, eu me tornei aqui um cidadão americano ou um cidadão deste mundo. Entende como é sério? E quando Deus for recolher os seus embaixadores, você perdeu a identificação. Não existe nada em você que faça você identificar com o povo dele. Você fica. O propósito que Deus quer realizar por meio do seu povo hoje é o mesmo que desejou realizar por meio de Israel quando tirou do Egito. Vou dar exemplo de homens. Embora Jesus, para mim, é o perfeito exemplo, eu consigo aceitar o exemplo de Cristo. Não tem isso na minha cabeça. Ele era o Filho de Deus. Nós já entendemos pela natureza humana de Jesus que ele nasceu na natureza caída de Abraão. Quem não assistiu essa pregação tem que assistir, porque senão não vai entender muita coisa do que eu vou falar hoje. Para mim, ele é o exemplo perfeito. Ele nasceu como eu e como você, sujeito às mesmas paixões. Elias era um conosco, sujeito às mesmas paixões. Venceu? Foi arrebatado? Enoque recebeu um chamado. Olha, não quero mais só que você ouça falar de mim, eu quero que você ande comigo. Ele aceitou, andou 300 anos com Deus, não só de ouvir falar, mas de com ele andar. Foi. José, o maior exemplo de homem que venceu a sexualidade, a pornografia, a fornicação, o adultério. Longe de mim fazer tal coisas contra o meu Deus. Eu estou te dando exemplo de homens, para você não dizer que Jesus é o Filho de Deus. Ele é diferente, não é, tá? Quem mais? Quem foi o homem mais manso da terra? Moisés. Como era Moisés? Ele chegou a matar, irmãos. Eu posso me tornar um como eles? Vencer, cada um tinha uma fraqueza. Venceram? Aonde você vai me dizer que você não consegue parar de pecar? Isso é muito difícil para mim. Eu nasci assim, olha, não quero nem conversar sobre isso. Não existe justificativo. O que Deus fez lá, Deus está fazendo aqui hoje. Qual é a tua resposta? Eu não quero saber qual é a tua fraqueza, eu quero saber a tua resposta, porque a fraqueza cuida Deus. Não cuidou deles? Pela contemplação do quê? Vamos falar. Pela contemplação da bondade, misericórdia, justiça e amor de Deus, manifestados na igreja, deve o mundo ter a ideia do seu caráter. Aí Deus manifesta. Olha só. O sentimento impede eu reconhecer a benignidade de Deus, que são os atos de bondade. Se eu não reconheço, eu vou dar graças pelo que eu estou passando. Você está contemplando para vencer. O que o diabo faz? Rouba o testemunho da igreja e do caráter de Deus. Entende isso? Sim ou não? Sim. Se a lei divina for desse modo exemplificada na conduta dos que a professam, o próprio mundo, ou seja, se eu aceitar que Cristo me molde, transforma, arranca essa raiz do sentimento. Arranca. Fala, Senhor, arranca. Sabe aquela história? Se o teu olho te faz pecar, arranca. É isso. Arranca. Arranca isso de mim. Porque se eu conseguir, se a lei divina for desse modo exemplificada na conduta dos que a professam, o próprio mundo, você não vai precisar falar. O seu testemunho reconhece. Vai ver em você o quê? Uma superioridade dos que o amam. Só que o que acontece? Quando há um reconhecimento que você é superior a eles, porque eles reconhecem, porque Deus é que põe isso na mente deles. Qual é o sentimento que nasce no coração desses homens? Que você está dando testemunho. Não a pessoa que está dando testemunho, irmãos. O outro que está recebendo testemunho. Ele é ímpio. Ele vai morrer de amor por você? É ódio. Vou perguntar, quantas pessoas te odeiam?
Quantos embates você não tem dado causa para esse ódio no sentido de operar contra essa pessoa? Mas o fato de você dar o testemunho, por exemplo, do sábado. Nós estamos no sábado. As pessoas te odeiam por isso, te questionam por isso. Falam que você é fanático por isso. Isso gera indignação nas pessoas. Você é uma pedra de tropeço, assim como Jesus o era. A pedra de esquina em que todos tropeçaram. Entende o que eu estou querendo dizer? O sentimento que nasce daquele que recebeu o testemunho vai ser sempre negativo, se for ímpio. Se tiver um coração sensível a Deus, o que acontece? Você ganha uma alma para Jesus. O teu testemunho, você não precisa falar, ficar falando de Jesus. Jesus, assim, sabe aquelas coisas ridículas? Faça o que você vive. Mostra através dos teus atos, sem dizer uma só palavra. Isso é o que Deus espera da igreja. E Ele mesmo colocará a superioridade pelo qual você está, porque está nele. Agora, antes eu falo uma coisa, orgulho, né? Aí tem que tomar um cuidado grave. Porque se você não estiver, porque às vezes o que acontece? A gente tem vitória, a gente dá um testemunho. Você acha que Satanás vai ficar sentado vendo você ser vitorioso? Ou ele vai excitar a tua alma ao orgulho? Viu? Como eu me saí, deu o testemunho, fui muito bem, roubou. Uma das funções do diabo é fazer o quê? Roubar. Cuide, irmãos, do orgulho. Esteja sempre em estado de humilhação e de dependência de Deus. Temem e servem a Deus sobre o restante da humanidade. Uma grande obra há a fazer em apresentar aos homens as verdades salvadoras do Evangelho. É este o meio estabelecido por Deus para fazer o que, irmãos? Vai, bem alto. Vamos lá para não dormir. Vamos. Represar a onda da corrupção moral. Qual é o mundo que você vive? Está nisso aqui, ó. Corrupção moral. Irmãos, leis de aborto, as coisas. Eu não sei se esse cara sabia de uma menina de 10 anos. Irmãos, ela estava grávida de 7 meses. A mãe foi pedir na justiça para que fosse feito aborto. E olha, não foi de pedofilia, não foi de homens mais velhos, foi de um menino de 13 anos. A criança estava com 7 meses, foi concedido. Meu Deus! Meu Deus, que mundo é esse? Foi de chorar, aquela cena foi de chorar. Será que nós estamos sentindo a dor que Deus sente pela corrupção moral do gênero? É terrível, nós precisamos agir, nós precisamos ser essas testemunhas. Deus nos chamou com esse propósito, por isso estamos aqui. Este é o meio de restaurar no homem a imagem divina, o seu testemunho. É este o seu remédio contra a dissolução universal, a guerra, a separação. É o poder que impele os homens para a unidade, a união, falarmos uma só coisa, agirmos de uma só forma, representarmos um só reino. Ora representamos o reino de Deus, ora representamos o diabo. Ora imagem de Deus, ora imagem do diabo. Essa oscilação me faz ser de Deus quando eu represento as coisas de Deus? Não! Não! Eu engano porque você está entre o santo e o profano. Há uma mistura. O Senhor determinou que a proclamação dessa mensagem fosse a maior e a mais importante obra no mundo para o presente tempo. Aqui nós vamos começar um ponto de revelação. Eu quero que você preste atenção. A importância das coisas que Deus revelou. Satanás era grandemente amado pelos seres celestiais. Era forte a sua influência sobre eles. Quem eram os seres celestiais? Os anjos. E também as famílias dos mundos não caídos. Na sequência a gente vai ver. Alguma atitude deveria ser tomada para afastá-lo da simpatia dos seres celestiais. Guarda, seres celestiais envolve não só os anjos, mas também os mundos não caídos são celestiais. Quando a gente for levado em glória, nós seremos do que? Seres celestiais, certo? O governo de
Deus inclui não somente os habitantes do céu, anjos, Jesus e Deus, mas quem? Mas de todos os mundos que Ele havia criado. Então, agora aqui eu quero te fazer uma observação para você entender, por esse slide. Eu tenho que entender a ordem de criação, como foram feitas as coisas. Deus, depois, lá em Hebreus fala, acho que Hebreus 4 fala que Deus gerou a Jesus. Quem foi o segundo? Jesus não foi criado, ele foi gerado do Pai unigênito, único da mesma espécie. Depois os dois fizeram os anjos do céu. Depois nisso estava quem? Lúcifer, Satanás. E depois eles criaram muitos mundos. Quanto, pastor? Não faço a menor ideia. São muitos. Imagina o poder criador de Deus, que não tem limite. Muitos mundos não caídos. Acontece, entendeu como que foi? Nesse momento existia Terra, não existia planeta Terra. Mas a Ellen White fala que o fato dele ter caído, olha o que aconteceu, e ele ter enganado, ter forte influência sobre os seres celestiais, alguma atitude deveria ser feita. Por quê? Olha só. Satanás pensou que se ele pudesse levar consigo, se ele pôde levar consigo os anjos do céu, ele levou? Quanto? Um terço. Onde está isso na palavra? Quem falou? Apocalipse 12. Levou para sua cauda um terço dos anjos. Então ele pensou, quem são os anjos, irmãos? Salmo 103, 20, confere para mim, por favor. Os anjos são magníficos em poder. Se ele foi capaz de levar um terço desses seres celestiais, que são magníficos em poder, o que ele pensou então? Isso está na Review and the Herald, 9 de março de 1886. Ele disse o seguinte: eu vou atacar os outros mundos. Não existia o planeta Terra, tá? Então olha lá, os habitantes do céu e dos mundos despreparados, porque aí Deus falou, gente, Deus conhece o fim desde o princípio. O que Deus falou? Esse ser vai atacar os outros mundos e eles não têm preparo. Para eu impedir que Satanás corrompa esses mundos, eu teria que destruir. Mas eles não tinham capacidade, nem os anjos que são magníficos em poder, nem os outros mundos, para quê? Olha lá o que está escrito. Não poderiam ver a justiça de Deus. Eles não poderiam reconhecer isso. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas o que eles iam pensar? Quem não obedece a Deus, ele mata. Ele é um tirano, certo? Então Deus, sabendo do pensamento, falou assim, eu não posso destruir Satanás, porque os outros mundos e os anjos não caídos não têm como observar e entender a justiça de Deus na destruição de Satanás. Então tinha que se bolar um plano para que isso acontecesse. E qual foi o plano estabelecido por Deus e por Jesus para assegurar a condição desses anjos que restaram e também desses vários mundos não caídos? O que você acha? Gente, olha que coisa mais maravilhosa. Medita nisso, pelo amor de Deus. Ele cria o planeta Terra, certo? E no sexto dia ele faz uma coisa tremenda. Olha isso. Gente, esse versículo é muito profundo. Eu vou mergulhando nele, vou mergulhando, por isso que eu falo, ao som da sua voz, pulsa o meu coração. Lê com atenção isso que a gente leu tantas vezes, não entendeu isso. Façamos do homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Como assim, irmãos? Não é simples. É a imagem e a semelhança de Deus. Sabe por quê que houve esse versículo específico de Gênesis 1:26? Pasmem. Nós vamos ver isso na palavra. Sabe as pérolas escondidas? Porque, irmãos, os outros mundos não tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus. Eles não tinham o poder intelectual que os outros mundos não tinham o poder intelectual que recebeu
criou Adão, porque para enfrentar Satanás, o propósito de criação da terra era enfrentar Satanás, ou seja, através do que ele faria aqui, porque Deus conhece o fim desde o princípio, seria revelado o caráter do diabo, mas ele ia colocar qualquer pessoa, qualquer homem, de qualquer jeito. Tinha que ser um preparo muito especial. Olha o que fala no livro. Todo o céu tomou profundo e alegre interesse na criação do mundo e do homem. Quem? Quem são os seres celestiais que vocês aprenderam? Os mundos e os anjos. Todos eles estavam lá presentes. Eu não sei se dá para enxergar. Aqui é o homem sendo criado, ali Deus e um monte de anjinho ali. Ficou claro? Não sei se dá para ver. Os seres humanos constituíam o que? Fala todo mundo junto, bem nada. Nova e distinta ordem. Irmãos, você está arrepiado? Irmão, você não é igual os seres dos outros mundos. Eles não tinham capacidade nem para enfrentar o diabo. Deus precisou criar uma nova e distinta ordem para que nós pudéssemos ter o privilégio de justificar que Deus é santo, Deus não é tirano. Entende o propósito? Por que eu nasci nesse mundo, pastor? Para fazer o quê? Para você ser um condutor dos princípios do reino celestial. Não perde peregrino, não perde forasteiro, não perde, como é que chama aquele outro? Embaixador. As suas características, porque Deus fez você uma nova e distinta ordem. Você não é igual. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. O Senhor havia dotado Adão com poderes mentais superiores a qualquer outra criatura vivente que houvesse feito. Vou ler de novo. Irmão, deixa essa palavra entrar no seu coração, para você entender que você pode, você é superior a tudo. Havia dotado Adão com poderes mentais, o quê? Superiores a qualquer outra criatura vivente que houvesse feito. Tudo que Deus tinha feito até aquele momento não se iguala ao que Ele fez hoje. Você nasceu exatamente assim, com poderes superiores. Pastor, por que Adão não foi vencedor do pecado? Deus sabia? Deus não conhece o fim desde o princípio? Qual é a solução para o pecado de Adão? Jesus! Jesus! Nós temos essas coisas. Adão tinha. Mas ele amou mais a quem? Quem você tem amado mais? Suas faculdades mentais eram um pouco menor do que os anjos. Irmãos, eu lembrei desse versículo, fui lá na Bíblia em Hebreus. Em Hebreus fala, não fala? Vamos ver, está escrito, tudo isso que eu li da White está escrito nesse texto. Hebreus 2,5, está aqui na frente, tá? Para a gente não perder tempo. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. Era para os anjos? Ele sujeitou para quem? Vamos ver de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites? Quem é o homem? Responde certo essa pergunta agora, que a gente desprezava, né? Tipo assim, quem é o homem para que dele se lembre, ou para que visite? Irmãos, você é a maior criação até então feita, por isso que Deus te lembra. Porque o propósito é justificar o caráter de Deus. Então, qual é a pergunta? Quem é você, homem, ou filho do homem, para que te visite? Você é a maior criação dele. Pode um autor esquecer da sua maior obra? Pode. Continuando. Tu fizestes um pouco menor do que os anjos. Eles são o quê? Magníficos em poder. Ele fez a gente os outros mundos não chegariam aos nossos pés, mas ele fez a gente um pouquinho menor do que os anjos. Olha que coisa tremenda, eu não grifei, não falei para o pastor grifar. A Simone falou de glória, não falou? Que
que a glória de Deus nos faz voar, viver. Irmãos, Ele colocou essa glória em nós. E de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. O que está falando nesse versículo? Está traduzindo que nós somos a maior obra de Deus, não existe obra maior do que nós. Olha lá, lê de novo. Fizeste um pouco menor do que os anjos. Na sequência, de glória e de honra o coroaste quem? Ao homem, a sua maior criação, e o constituiu sobre acima de todas as obras da sua mão. Está escrito lá, irmãos. Entende isso? Que tremendo! Todas as coisas lhe sujeitaste. Está escrito algumas coisas. Porque se fosse algumas coisas, talvez você não conseguisse vencer algumas coisas. Mas ele diz o quê? Todas as coisas sujeitou ao homem. Ele deu tanto poder que tudo lhe sujeitou debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, o versículo repete, sujeitou-lhe todas as coisas. Agora, ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, quando Deus fala duas vezes, significa o quê? Algo que é absoluto. Algo que é, qual seria uma palavra maior que absoluto? Incontestável. Se você contestar aquilo que nós estamos lendo na palavra de Deus, você está se tornando a imagem da besta. Porque ele disse, vocês são a minha maior criatura, por isso que vocês nasceram aqui. Por isso, ele precisava distrair a atenção do diabo para os mundos não caídos, porque ele ia devastar aquilo. O amor de Deus falou, eu tenho um plano, mas eu vou criar um mundo, vou colocar, mas eu vou dar faculdades mentais especiais, eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Isso é o amor de Deus por mim, por você. Entende por que você está aqui? E não há justificativa para você não vencer o pecado. Mas agora ainda não vemos todas as coisas lhe estejam, que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Você consegue enxergar isso agora? Mas através de quem que a gente consegue enxergar? Vemos, porém, coroado de glória. Quem foi coroado de glória? O homem. Quem mais foi coroado de glória e de honra? Jesus. Peraí, ó. Lembra? Jesus, natureza humana de Jesus, nasceu da natureza caída de Abraão, certo? Não de Adão, porque Adão, o primeiro filho, foi só depois do pecado. Então Jesus também foi coroado de glória, assim como eu e você, que foram feitos um pouco menor do que os anjos. Nós também? Igual? Igual? Então eu posso agora falar, Jesus pode ser o meu maior exemplo. Você pode dizer, mas ele era filho de Deus, mas ele era igual a mim e você, com pena para o pecado. Como que ele venceu? Dependência do Pai. Nós estamos com pena para o pecado. Qual é a minha dependência? De Jesus, porque ele é o comunicador entre eu e o Pai. Eu não posso receber direto de Deus por causa do pecado. Jesus podia porque não havia pecado. Então ele é o nosso comunicador. Os mesmos passos que Jesus venceu em vitória eu posso dar. Ele também foi dotado do quê? Das faculdades mentais excepcionais, assim como eu e você fomos. Está maravilhado? Se você não está, irmão, eu vou te chacoalhar. Porque pelo amor de Deus, isso te dá muita força para você vencer. Menor do que os anjos por causa da paixão e morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por nós. Depois dos seres angélicos, a família humana formada à imagem de Deus. A família humana é formada o quê? Imagem. Os outros não são. As suas faculdades mentais são diferentes das dos outros mundos caídos. E olha como que fala. Não caídos. Não caídos. Constitui a mais nobre das suas obras criadas. Deus criou o homem para a sua glória, para que depois de testada e aprovada, e aí eu quero falar uma coisa para você. Testada e aprovada. Tudo que é feito é testado e aprovado, certo? Você compra um carro, eles testam para colocar para
vender, qualquer coisa. Deus criou, teu Criador, Ele também precisa te testar. Então eu quero te dizer uma coisa muito importante. Os teus problemas não são problemas. Os seus problemas são partes do teste para te aprovar, para que você possa fazer algo tremendo que você vai acabar de descobrir agora mesmo. Não vou falar porque eu acho que é o próximo versículo. O que é o teu problema realmente? A forma como você quer resolvê-lo, sem a dependência de Cristo. Sabe como guerrear e combater, que nem a gente leu em Tiago, de forma carnal? Esquece que a arma das nossas milícias não são carnais. Mata esse sentimento ordinário que está dentro de você. Arranca, Senhor, arranca! Porque Deus vai nos provar para saber se nós temos condições de ocupar um lugar muito especial. Não é a nova terra e o novo céu. Nova terra e novo céu é isso aqui, né? Terra e o primeiro céu que você vê, certo? Esses elas assim. O segundo céu é o quê? É o mundo espiritual que você não vê. O terceiro céu é onde mora Deus, certo? O novo céu e a nova terra é isso aqui. Vai ter um novo céu, você vai virar um lago de fogo e Deus usa o fogo para purificar e Ele vai fazer nova todas as coisas. Você não foi destinado para o novo céu e a nova terra. Porque, pastor, sinto muito, vou te dar uma notícia tão ruim. Olha só, você vai ser provado. Se você for aprovado, então os teus problemas são problemas? Não! É necessário que eles venham para que você demonstre para você mesmo a condição de estar onde Deus determinou para você estar. No céu e na terra? Não! Não! A família humana pudesse tornar-se uma com a família celestial. Era o propósito de Deus povoar o céu com a família? Povoar o céu! Não é a nova terra, o novo céu. Não é aquilo que vai ser feito de novo. Você vai estar lá no céu. Só que para isso, por isso que você foi colocado aqui com uma capacidade superior. Porque você vai ser testado e quando aprovado, o que você vai fazer? Parte da família celestial. A família humana. Olha que coisa tremenda. Você tem que conhecer quem você é. E para que está aqui, você nasceu para repovoar o céu. Entende o quanto isso é poderoso? Uma parte do povo vai para o novo céu e nova terra, vão casar, dar esse casamento, vão reproduzir. Mas uma parte não, vai repovoar o céu. Que parte que eles vão repovoar? Porque repovoar. Isso, não caiu um terço, nós não sabemos a quantidade desse um terço. Representativamente em números, eu não sei. Mas eu sei que tem um povo, pode ser 144 o número de anjos caídos? Eu acho pouco. Porque se a gente lê lá em Daniel 7, fala milhares e milhares, miríades de miríades, um terço de milhares, miríades, 144 mil é pouco. Eu acho que 144 mil são sacerdotes especialíssimos. Exatamente, mas vai ter um pouco a mais, tá? Isso é o que eu penso, tá bom? Isso é o que eu penso. Vai repovoar o céu. Olha só, a Bíblia fala sobre isso, gente, claro, eu não vou pregar para você coisa que eu não tenho convicção pela palavra. Apocalipse 7, 4 diz o seguinte, 7, 14. E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação. Opa, peraí. Foram identificados como forasteiros, foram identificados como peregrinos, como embaixadores, foram confirmados, amém? Se estabeleceu a imagem de Deus neles, lavaram suas vestes branqueadas no sangue do... Vamos ver a sequência, o que fala? Por isso, o que acontece? O que eles vão fazer? Onde eles vão estar, irmãos? No novo céu e na nova terra? Olha lá. Diante do trono de Deus, fazendo o que, irmãos? Não, pelo amor de Deus, quem quer servir a Deus? Imagina. Pode. Assim, depois do novo céu e uma nova terra, assim, eu acho que eu terra, depois do novo céu e uma nova terra, todos os sábados nós vamos adorar a Deus.
né, os mundos, mas esses não, eles estão com Deus todo dia, todo momento, todo tempo. Todos vão ter acesso a Deus, mas um dia, todos os sábados, como fala em Isaías 66, e toda a carne virá adorar o Senhor de um sábado, outro sábado de uma lua nova, outra lua nova, certo? Mas esses vão estar todos os dias, gente, pelo amor de Deus. É que eu queria que vocês compreendessem a grandeza disso, é muito poderoso. Meu Deus, eu tive uma visão com Jesus, eu não queria sair. Imagina Deus. Mas, meu Deus, a gente não sabe o que é isso. Servir a Deus diretamente de dia e de noite, porque lá não tem noite, você sabe, né? Jesus alumia. No seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono nos cobrirá com sua sombra. Aí na sequência fala, e sua mão não lhes molestará mais. Meu Deus, é muito poderoso. Tem uma recompensa, um galardão gigantesco. Vale muito a pena largar os prazeres desse mundo. Vale a pena esmagar o sentimento. Meu Deus, educar a nossa mente. Educa, luta. Olha que coisa tremenda, gente do céu. Vocês não estão sozinhos. Aí você pensa, Adão caiu, certo? Nós nascemos caídos. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Ainda que um pouco menor, Deus falou, e caídos, eles vão precisar de ajuda. Ele coloca o ministério dos anjos todinho à nossa disposição. Magníficos, hein? Nós somos seres superiores, com faculdades mentais superiores. A maior criação, a maior de todas as criações de Deus. Ele ainda fala assim, isso não está suficiente não, porque esse cara aí, Satanás, é um sujeitinho trabalhador. Eu vou colocar o exército, 2/3 de anjos lutando junto com você. Não tem como perder. Só se você quiser. Não queira. Para de adorar as coisas desse mundo. De achar identificação com elas, de desejá-las, de querer misturar um pouquinho. Olha isso, vocês não estão sozinhos na batalha contra o mal. Pudesse erguer-se as cortinas, vocês observariam os anjos do céu lutando ao lado de vocês. A relação do mundo visível, nós, mundo visível, com o invisível, mundo espiritual, que a gente não vê. O ministério dos anjos de Deus, a operação dos espíritos maus, acham-se claramente reveladas nas Escrituras. Não ignore Satanás e seus demônios. É verdade. Inseparavelmente entretecidos com a história humana. Está envolvido. Uma coisa está junto com outra. Você caiu? Caí. Mas eu vou te mandar anjos que são magníficos em cordeiro, embora você seja uma raça superior. Sabe para que garantir a tua vitória? Eu não sou mal. Eu não criei um planeta Terra e pus você aí para você padecer as dores. Eu estou te dando todos os subterfúgios para que você seja vitorioso. Mandei o meu filho. Ele é o resgate de muitos. Está acabando, viu, irmãos? Os anjos são enviados em missão de misericórdia aos filhos de Deus. O que eles foram enviados? Misericórdia, porque embora nós fôssemos dotados de uma capacidade superior, Deus ainda teve que exercer misericórdia. Mandou os anjos, assim ao povo de Deus, exposto ao poder do enganador Satanás e vigilante malignidade do príncipe das trevas, e em conflito com todas as forças do mal, Deus nos assegura a incessante guarda dos seres celestiais. Por que está tomando invertida do pecado? Por quê? A resposta é simples, porque eu quero. Você é o único que pode impedir você de entrar no céu. Você é o único. É o único. Tampouco é tal segurança dada sem necessidade. Ou seja, Deus não ia mandar o ministério dos anjos se não houvesse necessidade. Ele viu, exerceu de misericórdia e entregou o ministério dos anjos para nos ajudar. Se Deus concedeu aos seus filhos promessas de graça e proteção, é porque há poderosos agentes do mal a serem enfrentados. Irmãos, quanto do diabo fala na cabeça de vocês? Às vezes eu converso com vocês, vocês estão endemoniados.
É horrível. Vocês negam o mundo espiritual. Vocês estão à imagem da besta. E Deus coloca uma capacidade superior e ministério dos anjos para ajudar. Você acha que se não fosse necessário, ele disporia? Por que vocês rejeitam? Todas as vezes que há exortação de algo, vocês negam, vocês estão se tornando a imagem da besta. É muito grave. Depois não adianta falar para o anjo que foi um engano. Há poderosos agentes do mal a serem enfrentados, agentes numerosos, decididos e incansáveis. Pensam que pensa, pensam que pensa. Deus vai te dar o discernimento para você entender que aquele pensamento não é de Deus. E são os ministérios dos anjos que atuam, são eles que trazem os recados de Deus. Lembra? Revelação, João 1:1. Como que foi a revelação? Deus para Jesus, que falou para o anjo, que falou para Gabriel. Não, falou para João, o anjo que falou para João. Então quem fala conosco? Por mando de Deus. Quem dá ordem aos seus anjos? Quem é o chefe dos anjos? Arcanjo Miguel. Quem é? Jesus. Irmãos. E pode, deixa eu ver. Da cuja malignidade e poder ninguém pode, sem perigo, achar-se ignorância ou inadvertência. Mas eu vejo em abundância ignorância e inadvertência. Muita dentro da igreja. Aqueles que, presta bem atenção nisso, aqueles que não crerem na obra divina, que Deus te fez superior, que nós somos uma nova e distinta ordem, que fomos feitos um pouco menores do que os anjos, que são magníficos em poder, que Deus dispensou esse ministério a nosso favor, que deu Jesus para cobrir aquilo que nós não poderíamos, embora tivesse uma nova e distinta ordem, só um podia morrer por nós que não tivesse pecado, que era Jesus. Ou seja, todo grau de misericórdia foi exercido. Se vocês não crerem na obra divina e no poder absoluto e sobrenatural de Deus para fazê-lo vencedor, cairão assim como Satanás. E o lago de fogo será para estes que caíram e aquele, Satanás. Agora, olha que coisa importante que eu vou dizer para vocês. O que vocês estão vendo ali? Homens caindo. Lê isso aqui que Deus ministrou no meu coração. As coisas que não estão escritas da live foi porque eu que recebi, por isso que eu não coloquei identificação. E aqueles que não forem redimidos pelo sangue de Jesus, porque não creram na obra, serão identificados como seres caídos. Portanto, se tornarão. Por quê? Porque, irmãos, para quem o lago de fogo foi preparado? Satanás e seus demônios. É só para eles. Você foi para lá porque você se tornou um. Como, pastor? Gente, tem gente endemoniada aqui. Entende a gravidade? Mas como que um ser humano vira um demônio? Irmãos, bem simples. A gente está careca de saber que tem possessão. A Bíblia, Jesus libertou muitos possuídos. Se tornou um demônio. Quem está governando sobre aquela mente? Uma possessão total. Já virou um demônio. Isso é sério? Nós vamos terminar com essa profecia maravilhosa. Nunca tinha lido sobre esse aspecto. Gente do céu. Zacarias 13:8. Presta bem atenção no que está escrito nessa profecia. E acontecerá em toda onde? Está falando da nossa terra, do nosso mundo. Diz o Senhor que as duas partes dela serão extirpadas e expiarão, desaparecerão, mas a terceira parte restará nela. O que você entende disso? Quantos anjos caíram, irmãos? Quantos sobraram? Quanto precisa ser preenchido no céu? Não, preenchido no céu. 1/3. Deus precisa de 2/3? O que vai acontecer então? Ele vai extirpar.
porque não cabe 2/3 lá, cabe 1/3. Mas a terceira parte restará nela. Aonde? Na terra. Certo? Nós não vamos restaurar os lugares vazios do céu. Agora, olha isso. Continuação. E farei passar essa terça parte. Eu sou essa terça parte. Amém? Fé? Então, glória a Deus. Amém? Lembra que o que a gente fala aqui, você fica assim, finge que não é com você, nem está escutando, já desconectou faz tempo, está perdendo. Você não está ligando o que nós estamos falando aqui, que está no céu. O problema é seu. O problema é seu. Olha só, eu sou essa terça parte em nome de Jesus. Mas essa terça parte passa por onde? Pelo fogo. Pelo fogo. Não há, o fogo purifica tudo. Não tem sentimento mundano que prevaleça ao fogo. Quer ser a terça parte? Mata essa porcaria desse sentimento contrário à vontade de Deus. E a purificarei, santificação. Como se purifica a prata, e a provarei. Como se prova o ouro? Ela, a terça parte que falta para completar o céu, o que vai fazer? Vai invocar o nome do Senhor. E o que Deus vai fazer, irmão? Se é a terça parte, está na hora de invocar, arranca o que te faz pecar. Ele está falando, se você me invocar, eu vou ouvir e vou dizer, esse é o meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Amém? Amém? Gente, que coisa maravilhosa. Que palavra mais tremenda. Isso aqui eu coloquei, porque como eu colocar a profecia, eu não sei se vocês lembravam a respeito de 1/3, que 1/3 caiu. E aqui é a fundamentação bíblica, onde fala de 1/3 que a cauda de Satanás, quando caiu, levou 1/3 dos anjos com ele, tá bom? Último slide. Isaías 49:13. Essa foi uma palavra de consolo? Para mim foi. Eu entendi porque eu estou aqui. Qual é o meu propósito? Eu entendi que Deus me dotou de capacidades especiais. Eu entendi que eu sou uma nova e distinta ordem, a mais nobre criação de Deus. Eu entendi que, embora eu seja caída, Ele me deu Jesus para pagar pelos meus pecados. E a classe dos anjos, que são magníficos em poder, tem como não entrar no céu? Posso dizer, é muito fácil entrar. Só depende de mim e de você. Isaías 49:3 diz assim: exultai, alegrai muitíssimo, ó céus, e alegrai-te, ó terra, e vós, montes, estalai em júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Amém? Deus te abençoe, irmãos. Faça Deus gerar em profundidade. Talvez não é suficiente. Eu estudei isso. Eu nem sei quantas vezes eu estudei isso até eu chegar à compreensão. Eu vou te falar de verdade. Até hoje de manhã, essa empolgação ainda não estava no meu coração e eu lutei muito para que Deus a colocasse. Talvez esse culto nesse momento não tenha sido suficiente para que você saia daqui como eu estou. Mas se você buscar, se você pedir, Senhor, coloca isso em mim, certamente Ele o fará. Porque essa é a vontade de Deus. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, senão que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e seja salvo. Amém? Amém. Deus te abençoe muitíssimo e que gere no teu coração a vontade de compreender e aceitar esse propósito grandioso de por que você nasceu nesse mundo caído. Amém? Amém. Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor.